Quero saudar os nossos irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus e também dizer a todos um shalom, lahema, que a paz e a prosperidade esteja sobre vós. E nós, continuando o papo de teólogo, nós estamos nos dons espirituais e vamos falar, continuando o nosso bate-papo, em Coríntios capítulo 12 e o verso 6 em diante. E hoje nós vamos falar de dons de maravilha. Diz assim em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas há manifestações do Espírito dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Hoje nós estaremos falando sobre dons de maravilhas, e os dons de maravilhas está no grupo de dons de poder. Os dons são divididos em 3 grupos ou 3 blocos, e o bloco de poder, o grupo de poder, dos dons de poder, está o dom de fé, o dons de cura e dons de maravilhas. E nós vamos falar de dons de maravilhas hoje, onde os dons, as maiores autoridades que relatam, escrevem as nossas informações a respeito sobre dons espirituais. Nós temos Donald G. e Estevão Ângelo de Souza no Brasil. Donald G. é um inglês e ele descreve sobre os dons espirituais. E nós, olhando a carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos estes dons, a necessidade dos dons espirituais para que a igreja fosse revestida, essa igreja tivesse essa coraça, todo este poder para fazer sua missão na terra. A igreja estava capacitada e está capacitada com os dons espirituais para fazer a sua missão na terra. E quando nós falamos de dons de maravilhas, nós vimos no mundo físico, no efeito sobre a natureza. É algo que acontece na natureza. Quando nós vimos os irmãos comentarem dons de milagres, nós vimos que, na realidade, milagres, ele está sujeito, é uma palavra grega onde fala de tudo aquilo que Jesus fez, todos os seus manifestos espirituais, aonde houve curas, houve todas as manifestações, são chamados de milagres. Milagres também refere-se a algo que acontece no mundo físico, é algo que nós vimos, é algo que nós enxergamos. O cego viu, então foi algo físico, notório, aonde nós podemos constatar um milagre acontecer. Então isso é milagre, é algo que nós enxergamos. O cego viu, o surdo ouviu. Nós vimos que o homem com a mão mirrada, ele estendeu as mãos, então foi um milagre naquele momento. Então nós falamos sobre milagres, a algo que está no efeito físico e que nós podemos ver ali naquele momento. Mas quando nós falamos de maravilhas, nos dons, o dom de maravilha, nós vimos o dom de maravilha é algo que é sobrenatural, espiritual, e nós vimos que é algo que acontece no mundo da natureza.
algo que se modifica na natureza. Então, quando nós vimos Jesus Cristo, ele estava atravessando no seu barco e de repente nós vimos que Jesus dormindo e os apóstolos estavam ali naquele barco e de repente o barco começou a sacudir, o barco começou a caturrar, as águas eram fortes e os ventos eram fortes e nós vimos que neste momento despertaram, os apóstolos despertaram Jesus para que Jesus pudesse dar um jeito, qual seria a situação, qual seria a providência de Jesus, o que Jesus faria para acudir ou socorrê-los. E Jesus naquele momento estendeu as mãos e o mar ficou uma calmaria e o vento cessou. Foi uma ação sobre a natureza e isso é dom de maravilha. Quando nós vimos Jesus andar sobre as águas, isto é dom de maravilha. Jesus, toda a natureza, ela foi desafiada, foi contrariado, toda a física, toda a ciência, tudo aquilo que as pessoas vejam o contrário, aí Jesus age como dom de maravilhas. Quando nós vimos em Josué, quando o sol parou, nós vimos que isso é dom de maravilhas. Quando Elias orou ao céu e caiu fogo do céu, nós vimos que isso é dom de maravilhas. No Antigo Testamento, nós vimos vários manifestos também de dom de maravilhas. O mar vermelho se abriu, a natureza, houve uma modificação, as mãos de Deus ali nós vimos, com a oração de Moisés, e o mar se abriu, a natureza, a manifestação na natureza, ali é o dom de maravilha. Quando a rocha ali deu água, a rocha saciou a sede dos judeus, todos os judeus ali, nós vimos que eles foram saciados com aquela água que saiu da rocha. Então, isto é dom de maravilha. Quando nós vimos os hebreus, que hebreus quer dizer os nômades, eles ali naquele momento, nós no deserto, nós não víamos como judeus, mas sim como os hebreus. E os hebreus, eles ali beberam da água da rocha, eles comeram do maná, isso é maravilha, é algo que sobre a natureza. Nós vimos no Novo Testamento, quando Jesus entra na cidade, e quando aquele menino, aquela viúva trazia o filho da cidade de Naim, aquele filho estava ali naquele local carregado, morto, e Jesus coloca as mãos sobre ele e ele ressuscita. Isto há o dom de maravilha. É uma ação sobre a natureza, mudou o quadro do morto, ressuscitou, teve a vida. Nós vimos quando Jesus chega a Marta e Lázaro já estava 4 dias morto e Jesus, ele ali em João capítulo 11 é relatado, quando ele chega à porta e ele diz, Lázaro, sai para fora. Nós vimos ali vários milagres acontecendo ao mesmo tempo. Isso é o dom de maravilhas. Aonde um homem estava morto há 4 dias, o seu coração, o seu corpo já em decomposição, nós vimos a situação do seu cérebro, o seu sangue, e tudo isso vem ativo com uma palavra que Jesus diz, venha para fora. E isto é o dom de maravilhas, aonde teve uma sucessão de milagres, o coração ele voltou a bater, o sangue ele voltou a circular, o cérebro, nós vimos que o maior desafio dos médicos, dos cientistas é o cérebro humano, para entender o cérebro humano, e esse cérebro, o cérebro começa
a funcionar normalmente, nós vimos que o sangue começa a circular nesse cérebro, nós vimos que os músculos se recompõem, ele se coloca em pé e ele começa a andar. Nós vimos que é uma sucessão de milagres que houve sobre a vida de Lázaro, sobre o corpo de Lázaro, devido ao dom de maravilha. Então nós ficamos, mais uma vez, nós vimos este vídeo, e neste vídeo eu explico sobre o dom de maravilha. Nós temos outro bate-papo de teólogo, onde estaremos continuamos falando sobre os dons espirituais. Você compartilha com seus amigos, dê o seu clique e coloque ali seguidor do canal, e você vai ser abençoado, a tua família abençoada, e nós falamos a você que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.